Toda a história da Índia é a história de impérios que desmoronaram. Mas a Índia em si, nunca. Conquistadores vieram e partiram. Cidades foram construídas e reduzidas a pó. No entanto, as ideias, as tecnologias e as crenças nascidas há milhares de anos foram simplesmente passadas adiante. Esta é uma história sobre como uma civilização pode ser mais resistente do que a pedra, e sobre como o conquistador mais cruel da história se tornou um mensageiro da paz. Mas para entender isso, é preciso voltar ao início de tudo. Ao momento em que não havia exércitos nem palácios, apenas um rio e algumas pessoas em sua margem. Tudo começa não com o estrondo das batalhas, mas com o silêncio. Com o momento em que um grupo de caçadores nômades para diante da água e decide não seguir mais em frente. Durante séculos, seus ancestrais seguiram os rebanhos e a mudança das estações. O lar deles era todo o horizonte. Mas aqui, junto ao rio caudaloso, algo muda. O movimento para. Em vez de seguirem adiante, eles ficam. Essa simples escolha, a de ficar, tornou-se a maior revolução de sua história. E quase de imediato surge uma outra magia. A mão, acostumada a empunhar a lança, aprende a lançar sementes à terra. No início é apenas um experimento, mas quando os primeiros brotos de trigo e cevada rompem o solo, o mundo muda para sempre. Surge algo que os nômades nunca conheceram: a segurança quanto ao amanhã. Por que partir, se a terra oferece o sustento? Os abrigos temporários de galhos dão lugar a casas, ou melhor, não exatamente casas, mas as primeiras construções sólidas de tijolos de adobe, uma mistura de argila, palha e água. Junto a elas surgem os primeiros vasos de cerâmica, ainda rústicos, com padrões geométricos simples, mas capazes de armazenar a água e os grãos. Aquelas pessoas certamente não pensavam na eternidade. Elas queriam apenas sobreviver. Mas, sem saber, esses primeiros agricultores e artesãos lançaram as bases para os futuros centros comerciais, para a arte e para a religião que surgiriam no subcontinente. Cada pote de argila, cada espiga cultivada, era muito mais do que um simples objeto ou alimento. Eram peças fundamentais de um alicerce invisível, sobre o qual dezenas de impérios iriam florescer e desmoronar. E aqui surge a pergunta que atravessa toda essa história. Como, a partir desses povoados humildes à beira do rio, nasceram civilizações capazes de erguer cidades monumentais? Por que elas atingiam um apogeu inacreditável e depois desapareciam quase sem deixar rastros? E como, apesar do ciclo infinito de criação e destruição, o código cultural desta terra permanecia inalterado, passando de uma era para outra, como um rio que muda seu curso, mas nunca a sua essência? Aqueles primeiros colonos mal sabiam que seus tijolos de barro se tornariam o alicerce de uma das civilizações mais misteriosas e organizadas do mundo antigo. Uma sociedade que ergueria cidades tão imponentes quanto as do Egito, e que depois simplesmente desapareceria. O tijolo cru, seco ao sol, deu lugar ao tijolo cozido. O fogo lhe conferiu a solidez da pedra. E a partir desse novo material, de milhões de peças idênticas e padronizadas, surge algo completamente inimaginável. No lugar de aldeias caóticas, surgem cidades projetadas com uma precisão matemática fria. Esta é a civilização de Harappa, ou a civilização do Vale do Indo. Ela floresceu aproximadamente entre os anos 2600 e 1900 a.C. Para ser mais exato, esse foi o seu auge, já que os primeiros povoados surgiram muito antes. Mas é justamente nesses 700 anos que ocorre uma verdadeira explosão. Em um vasto território que se estende do atual Paquistão ao oeste da Índia, surgem centenas de assentamentos, e entre eles as metrópoles de sua época, Harappa e Mohenjo-Daro. Uma cidade onde não existem ruas sinuosas. Absolutamente nenhuma. As vias principais seguem rigorosamente de norte a sul, enquanto as secundárias cruzam de leste a oeste. Elas se encontram em ângulos retos perfeitos, formando quadras retangulares impecáveis.
Esta não é uma cidade que cresceu de forma orgânica, como uma árvore. É uma cidade que alguém projetou no papel para depois construir. Casas, prédios públicos, oficinas, tudo obedece a uma malha única. E tudo foi erguido com tijolos do mesmo tamanho. Um padrão único para toda a civilização, ao longo de centenas de quilômetros. É como se hoje todos os países da Europa adotassem o mesmo modelo para tomadas, placas de trânsito e blocos de construção. Tamanha uniformidade revela um nível impressionante de centralização e planejamento. Mas o que havia de mais genial nessas cidades estava oculto aos olhos. Estava logo abaixo dos pés. Em praticamente todas as residências de Mohenjo-Daro havia um banheiro privativo. Espere um pouco. 4.500 anos atrás. Enquanto os egípcios construíam as pirâmides e na Mesopotâmia surgiam os zigurates, o cidadão comum de uma cidade harapiana já tinha em casa o que a maioria dos europeus não teria por milhares de anos. E não estamos falando de um simples buraco no chão. Eram salas de banho completas, feitas de tijolos, com o piso inclinado para o escoamento da água. E é justamente aqui que começa um verdadeiro prodígio da engenharia. A água dessas banheiras não era simplesmente despejada na rua. Ela seguia por canais específicos, ocultos sob as calçadas. Esses dutos, revestidos com tijolos e perfeitamente ajustados, faziam parte de um sistema de drenagem subterrâneo que atendia a cidade inteira. Um sistema de esgoto. Complexo, inteligente e equipado com bueiros para limpeza e manutenção. Ele transportava toda a água servida para longe, para fora dos limites urbanos. Naquela época, não existia nada parecido em nenhum outro lugar do mundo. Os romanos, com seus famosos aquedutos e cloacas, só surgiriam 2000 anos depois. Mas ali, no Vale do Indo, o sistema de higiene não era apenas uma solução tecnológica. Era parte fundamental de uma visão de mundo. A ideia de pureza havia sido elevada ao nível de um culto. A maior prova disso é o Grande Banho de Mohenjo-Daro, uma estrutura imensa, situada bem no centro da cidade, em sua cidadela. São 12 metros de comprimento, 7 de largura e quase 2,5 metros de profundidade. Trata-se de uma piscina perfeitamente nivelada, revestida com tijolos cozidos. E para evitar que a água escapasse, as fendas entre os tijolos foram cuidadosamente seladas com betume natural, uma resina negra. Degraus levam ao fundo por ambos os lados. A água vinha de um poço específico, e o escoamento era feito por uma saída de drenagem exclusiva. Os arqueólogos têm certeza. Este não era um lugar para natação. Era um local para purificações rituais. Um centro comunitário, onde a higiene do corpo estava ligada à pureza do espírito. Toda essa civilização, desde as banheiras particulares até esta piscina monumental, era obcecada pela ordem e pela água. Mas não se constrói uma civilização apenas com higiene. É preciso um motor. E esse motor era o comércio. Os harapianos eram comerciantes e artesãos brilhantes. Eles produziam tecidos de algodão, joias com pedras preciosas, utensílios e ferramentas. E tudo isso precisava ser vendido. Para isso, eles criaram seu próprio selo de qualidade, sua marca de autenticidade. Eram pequenas placas quadradas de esteatita, também conhecida como pedra-sabão. Em cada uma delas, via-se a imagem de um animal esculpida com maestria. Um touro zebu de cupim imponente, um rinoceronte ou um elefante. E às vezes surgia uma figura misteriosa, sentada em posição de yoga, com chifres na cabeça. Talvez este seja um dos protótipos mais antigos do deus Shiva. Esses selos eram usados para lacrar mercadorias. Sacos de grãos, fardos de tecido, funcionavam como uma marca, uma garantia de qualidade. E a extensão geográfica onde esses selos foram encontrados é impressionante. Eles aparecem a milhares de quilômetros do Vale do Indo, na Mesopotâmia, no território do atual Iraque, em cidades como Ur e Kish. Textos sumérios daquela época mencionam uma terra distante chamada Meluha, rica em produtos exóticos.
Hoje, a maioria dos estudiosos concorda que Meluhha era, na verdade, a civilização harapiana. Navios partindo de cidades portuárias, como Lotal, cruzavam o Mar da Arábia, conectando duas grandes culturas da antiguidade. Esta foi a primeira globalização. Eles construíram cidades ideais. Criaram uma rede de comércio que abrangia metade do mundo conhecido. Desenvolveram um sistema de higiene que estava milênios à frente de seu tempo. Mas em cada um desses pequenos selos de pedra, ao lado da imagem de um touro ou de um rinoceronte, há algo mais. Alguns símbolos, precisos, complexos e diferentes de tudo o que conhecemos. Esta é a sua escrita. E não conseguimos ler sequer uma palavra. Temos milhares de textos deles, breves inscrições em selos de pedra. Mas o que elas significam? Nomes de mercadores? Nomes de mercadorias? Fórmulas religiosas? É uma biblioteca imensa, onde todos os livros foram escritos em um idioma para o qual não existe dicionário. Não há uma chave, nem uma única pessoa na Terra capaz de lê-la. Para decifrar os hieróglifos egípcios, os cientistas contaram com a Pedra de Roseta, uma mesma inscrição em 3 línguas. Encontre uma pedra assim e o idioma se revela. A escrita da civilização do Vale do Indo ainda não foi decifrada pela ausência de textos bilíngues, como a Pedra de Roseta. Por isso, o mundo deles permanece mudo para nós. Vemos ruas impecáveis, mas não sabemos como eles as chamavam. Vemos suas casas, mas não podemos ler os nomes de quem morou nelas. Uma civilização inteira, uma das maiores do mundo antigo, uma cidade sem voz. E este é apenas o primeiro mistério. Aqui está o segundo, e ele é, talvez, ainda mais estranho. Em qualquer cidade antiga, seja no Egito ou na Mesopotâmia, a primeira coisa que os arqueólogos buscam é o centro do poder, o palácio de um rei, o templo de um deus supremo. Uma construção monumental e imponente que grite: aqui reside o poder, temam e obedeçam. Ela deveria ser vista de qualquer lugar. Pois bem, mas espere. Em Mohenjo-Daro e Harappa não existem palácios nem templos. Absolutamente nada. Os arqueólogos escavaram tudo. Existem grandes edifícios públicos, como o famoso Grande Banho. Existem cidadelas e áreas fortificadas. Mas não há uma única construção que possa ser identificada com clareza como a residência de um rei ou a morada de um deus. A ausência de templos ou palácios evidentes levanta teorias sobre uma sociedade mais igualitária ou um governo liderado por conselhos em vez de monarcas. Como é possível administrar uma cidade do tamanho de uma capital de estado atual, coordenar o comércio por milhares de quilômetros e construir sistemas de esgoto complexos sem ter um governante declarado? Será que eles eram governados por um conselho de anciãos? Por sacerdotes? Ou por uma oligarquia de mercadores? Cada teoria é apenas uma suposição. Temos as cidades, mas não os reis. Temos a civilização, mas não a sua história. Então, eles simplesmente desapareceram. O declínio começou por volta do ano 1900 a.C., mas espere, não foi exatamente assim. Não se tratou de um evento de um único ano. Foi um processo longo e penoso, que se arrastou por séculos. Não foi uma invasão, daquelas onde a cidade é reduzida a cinzas em uma única noite. Não, aqui a história é outra. As cidades não foram destruídas, elas foram ficando vazias aos poucos. A qualidade das construções despencou. Ruas perfeitamente retas foram tomadas por barracos caóticos. As rotas comerciais com a Mesopotâmia foram cortadas. Os selos típicos da região, com gravuras de touros e rinocerontes, tornaram-se mais grosseiros, até desaparecerem de vez. Era como se a bateria de uma civilização inteira estivesse acabando. O declínio foi um processo gradual de desintegração, e não uma catástrofe súbita provocada por uma invasão. O que realmente aconteceu? Entre as causas prováveis, os cientistas apontam as mudanças climáticas, a atividade tectônica que alterou o leito dos rios e também grandes inundações ou secas severas. A região tornou-se muito mais árida, as monções perderam força e as colheitas começaram a fracassar. Um terremoto devastador pode ter mudado o curso do rio Indo e do lendário Sarasvati,
e as cidades, erguidas em suas margens, acabaram isoladas no meio do deserto, sem acesso à água. Ou talvez o contrário. Os rios transbordaram e destruíram tudo. O mais provável é que não tenha sido um único fator, mas uma combinação de todos eles. Um colapso lento e inevitável provocado pela própria natureza. As grandes cidades ficaram desertas, sua língua foi esquecida. Mas a terra não permaneceria vazia. Novas tribos já avançavam em direção ao noroeste. Eles não construíram cidades de tijolos, mas trouxeram algo muito mais duradouro: palavras, hinos e deuses que moldariam a Índia pelos milênios seguintes. As cidades da civilização do Indo silenciaram. Os tijolos se esfarelavam, e o mato tomava conta das ruas. Enquanto isso, ao norte, o metal ressoava, o gado mugia, e ouvia-se uma língua que jamais havia sido falada ali. Após o declínio de Harappa, novos povos chegaram ao noroeste do subcontinente. Eles são chamados de indo-arianos e trouxeram consigo um mundo completamente diferente. Onde antes existiam bairros planejados e celeiros públicos, agora espalhavam-se assentamentos temporários. No lugar de mercadores com seus selos, surgiram chefes tribais, os rajás, cuja maior riqueza eram as vacas. Não foi uma conquista no sentido tradicional. Foi, na verdade, uma infiltração lenta, ocorrendo onda após onda, ao longo de séculos. Eles não reconstruíram as antigas cidades. Trouxeram algo que não precisava de tijolos. Eles trouxeram o idioma que daria origem ao sânscrito e, junto com a língua, trouxeram os hinos. Milhares de versos sagrados que não eram registrados por escrito. Foi um milênio inteiro, do ano 1500 ao ano 500 antes da nossa era, um período conhecido como a Era Védica. Para ser mais exato, essas são datas aproximadas, mas a dimensão do tempo é clara. Durante 1000 anos, esses textos, os Vedas, existiram apenas na forma de som. Eles eram decorados e transmitidos de pai para filho, de mestre para discípulo, com uma precisão absoluta e fanática. O erro em uma única vogal era considerado uma catástrofe. Aquela era uma biblioteca que vivia na memória das pessoas, e ela se mostrou muito mais duradoura do que qualquer parede de pedra. No centro desse mundo estava o fogo. Não era apenas uma fonte de calor, era um altar sagrado. A prática religiosa central era o sacrifício pelo fogo, o yajna. Sacerdotes brahmanes vertiam óleo e leite nas chamas, ofereciam grãos e entoavam hinos aos deuses. Agni era o deus do fogo, o mediador que levava as oferendas aos céus. Indra, o deus do trovão e rei das divindades, recebia louvores por suas vitórias. Já Varuna era o guardião da ordem cósmica. Toda a vida era construída em torno desse ritual. Nascimentos, casamentos, guerras ou colheitas. Tudo exigia o hino certo e o sacrifício exato. Era o pulsar do universo deles, a forma de dialogar com o cosmos e manter o mundo em equilíbrio. Foi exatamente desse ritual que nasceu a estrutura social que definiria a Índia por milênios. No início, tudo era mais simples. Havia os guerreiros e os sacerdotes. Mas, com o passar do tempo, conforme as tribos se fixavam e ocupavam o vale do rio Gange, derrubando florestas com machados de ferro, a sociedade se tornou mais complexa. Surgiu então o sistema de Varnas, que significa literalmente cores, mas que na prática representava 4 grandes grupos sociais. No topo estavam os Brahmanes, os sacerdotes. Apenas eles conheciam os hinos e podiam realizar os rituais. Eram os únicos guardiões do conhecimento sagrado. Logo abaixo vinham os Kshatriyas, guerreiros e governantes, responsáveis por proteger e liderar o povo. Depois, os Vaishyas, agricultores, artesãos e mercadores, que formavam a base da economia. E, no nível mais baixo, os Sudras, os servos que realizavam os trabalhos mais pesados. Originalmente, essa organização talvez fosse apenas uma divisão de trabalho, mas, em pouco tempo, ela se tornou hereditária e implacável. Você nascia em sua Varna e morria nela. Então,
ocorre algo surpreendente. Passam-se séculos de rituais com fogo, hinos e regras complexas. Subitamente, a perspectiva muda. É como se aquelas pessoas, após levarem a prática ritualística à perfeição, tivessem se perguntado o que realmente existia por trás de tudo aquilo. Nas profundezas das florestas, longe dos povoados barulhentos, surgem pensadores eremitas. Eles não rejeitam os Vedas, mas buscam um significado mais profundo e pessoal. Suas reflexões se tornam uma nova parte das escrituras sagradas, os Upanishads. Já não eram mais hinos dedicados aos deuses, era a filosofia pura. O que é o eu? O que é a alma, o Atman? O que é a realidade suprema, o Brahman, da qual tudo se origina? E como eles se conectam? Os Upanishads trazem uma resposta surpreendente. O Atman é o próprio Brahman. A sua alma individual é uma partícula do espírito universal. Você é o universo. Surgem também outras ideias que se tornariam os pilares de todo o pensamento indiano. O karma, a lei de causa e efeito, em que suas ações nesta vida determinam a próxima. E o renascimento, o samsara, o ciclo infinito de mortes e nascimentos do qual se busca uma saída. O ritual ainda é importante, mas agora o objetivo principal não é o favor dos deuses, e sim o conhecimento, a compreensão da sua verdadeira natureza para, enfim, escapar da roda do samsara. O pensamento filosófico havia alcançado patamares extraordinários, mas, no cotidiano, grandes mudanças ganhavam força. Aquela sociedade, sustentada pela tradição oral e pelo ritual, tornava-se cada vez mais complexa e voltada ao mundo material. Os líderes tribais se transformavam em reis, enquanto seus territórios passavam a ser estados organizados. Em pouco tempo, o vale do rio Ganges se transformaria em um campo de batalha pelo poder, onde um único reino iniciaria sua jornada rumo ao domínio absoluto. Enquanto a filosofia mergulhava em questões profundas, na superfície a vida fervilhava. Por volta do século VI a.C., o Vale do Ganges havia se tornado um verdadeiro caldeirão em ebulição. O mapa era pontilhado por dezenas de pequenos territórios que alteravam suas fronteiras constantemente. Era a época das Mahajanapadas, os grandes reinos. Havia 16 protagonistas principais, e cada um deles desejava o domínio absoluto. Um verdadeiro jogo de tronos, onde alianças eram firmadas e desfeitas no intervalo de uma única geração. Mas nesse jogo, um dos participantes já começou com cartas na manga: o reino de Magadha. Por que logo ele? Por 3 razões fundamentais. Primeiro, a terra. O solo extremamente fértil do Vale do Ganges permitia colher de 2 a 3 safras por ano. Mais comida resultava em mais pessoas e, consequentemente, em mais soldados. Segundo, o rio. O Ganges era a principal artéria de transporte, permitindo deslocar tropas com rapidez e impulsionar o comércio. E, em terceiro lugar, o metal. Próximo a Magadha ficavam as mais ricas jazidas de minério de ferro da região. E naquela época, o ferro significava arados melhores e espadas mais poderosas. E surgiram pessoas que sabiam exatamente como tirar proveito desses trunfos. O primeiro foi um rei chamado Bimbisara. Ele percebeu que a força bruta, sozinha, não seria o suficiente. Bimbisara expandiu seus domínios de 2 formas: pela guerra e pelo casamento. Primeiro, ele conquistou o reino vizinho de Anga, garantindo uma saída para o mar e o controle sobre as rotas comerciais. Depois, ele começou a contrair matrimônios estratégicos. Naquela época, um casamento dinástico não tinha nada a ver com amor. Era como assinar um tratado de aliança militar. Ao se casar com uma princesa de Kosala, ele recebeu como dote uma cidade rica e garantiu a paz na fronteira norte. Ao se unir a uma princesa do clã Lichavi, ele trouxe segurança para o outro lado de seu território. Bimbisara tecia uma complexa rede de alianças, e no centro de tudo estava o seu crescente reino de Magadha. Seu filho, Ajatashatru, era feito de uma têmpera diferente. As lendas contam que ele tomou o trono após encarcerar o próprio pai. Sua preferência não era a diplomacia, mas o aço. Ele fortificou a capital, Rajagriha, transformando-a em uma fortaleza inexpugnável.
Além disso, estabeleceu um novo posto militar avançado na localidade de Pataliputra, no encontro dos rios. Para ser mais exato, ele construiu ali uma fortificação que, em apenas 2 gerações, se tornaria a capital do maior império da Índia. Ajatashatru moveu uma guerra contra a poderosa confederação Vadi por longos 16 anos. Para derrotá-los, ele apostou em inovações militares. Utilizou catapultas que lançavam rochas imensas e uma espécie de carruagem de guerra equipada com lâminas giratórias. Era o equivalente a um tanque de guerra da Idade do Ferro. Cruel e eficaz. Enquanto os reis erguiam fortalezas e forjavam espadas, algo mais estava acontecendo. Essa era de extrema tensão política tornou-se também um período de profunda busca espiritual. Foi nesse momento que, nas terras de Magadha e de seus vizinhos, 2 príncipes abandonaram seus palácios e partiram em busca da verdade. Um deles chamava-se Siddhartha Gautama, aquele que viria a ser o Buda. O outro era Mahavira, o fundador do Jainismo. Seus ensinamentos, que rejeitavam a violência e o sistema de castas, espalharam-se pelas mesmas rotas percorridas pelos exércitos. O mundo das ideias e o mundo das espadas evoluíram lado a lado, cruzando-se, por vezes, das formas mais surpreendentes. Após a dinastia de Ajatashatru, o poder em Magadha passou por diversas mãos, até que uma nova linhagem assumiu o trono, os Nanda. Foram eles que levaram o conceito de poder centralizado ao nível máximo. O fundador da dinastia, Mahapadma Nanda, era, segundo dizem, um plebeu, filho de um barbeiro. Ele dizimou a antiga aristocracia e ergueu um império governado não por linhagens nobres, mas por funcionários do Estado. Os Nanda ficaram conhecidos por 2 motivos: uma riqueza imensurável e um exército colossal. Eles instituíram um sistema tributário rigoroso, e o ouro fluía como um rio para os cofres reais em Pataliputra. Historiadores gregos, que ouviam relatos de viajantes sobre esse poderio, escreveram sobre 200.000 soldados de infantaria, 20.000 cavaleiros e milhares de elefantes de guerra. Era o maior exército que o mundo já tinha visto. Parecia que nada seria capaz de esmagar aquela máquina. Mas todo esse poder avassalador tinha um lado sombrio. O povo gemia sob o peso dos impostos. Os aristocratas que sobreviveram detestavam os Nanda, vistos por eles como meros usurpadores. Até mesmo nas fileiras do exército, o descontentamento crescia. O império assemelhava-se a uma máquina colossal e impecavelmente polida, prestes a travar devido à pressão interna. Os Nanda ocupavam um trono feito de ouro e medo, mas, sob esse trono, as brasas da revolta já começavam a arder. Bastava apenas uma faísca. Um único homem que ousasse lançar um desafio. E esse homem surgiu. Na verdade, 2. Chanakya, um sábio brahmane humilhado na corte dos Nanda, que jurou vingança. E o jovem que ele encontrou nas terras de fronteira, um completo desconhecido chamado Chandragupta Maurya. Eles não tinham ouro, nem exércitos. Contavam apenas com a mente brilhante de um e a vontade inabalável do outro. Mas em uma terra cansada da tirania, às vezes isso é o bastante para derrubar o maior dos impérios. A história deles estava apenas começando. A história raramente é um simples conto de fadas, onde o bem vence o mal. Gostamos de narrativas assim, mas a realidade é bem mais complexa. Para entender como Chandragupta e Chanakya conseguiram não apenas tomar o poder, mas erguer um império, precisamos voltar um pouco no tempo. Pois a dinastia Nanda, que eles derrubaram, não surgiu do nada. Ela foi apenas a última e mais alta onda de uma longa tempestade que assolou Magadha por mais de 100 anos. Antes deles, vieram os Haryankas, cujo rei, Bimbisara, conversava com o próprio Buda, enquanto seu filho, Ajatashatru, tomou o trono em meio a sangue e intrigas. Depois surgiram os Shishunagas, que finalmente derrotaram um antigo inimigo de Magadha, o reino de Avanti. Cada dinastia matou, conquistou e construiu, deixando para a sucessora um estado um pouco mais forte e centralizado. Era uma verdadeira corrida de revezamento, movida por crueldade e ambição. E os Nandas apenas levaram essa lógica ao seu limite extremo.
Eles eram diferentes. O fundador da dinastia, Mahapadmananda, era, segundo todos os registros históricos, um homem do povo. Possivelmente, o filho de um simples barbeiro. Ele não pertencia à casta dos guerreiros, os kshatriyas, e ele os odiava. Ao assumir o poder, ele promoveu um verdadeiro massacre contra a antiga aristocracia, eliminando todos aqueles que se orgulhavam de sua linhagem nobre. Em seus lugares, ele não nomeou nobres, mas sim homens eficientes. Ele deu origem ao que hoje chamaríamos de uma burocracia profissional. Seus funcionários não governavam por direito de nascimento, eles trabalhavam para o Estado. E a principal função deles era uma só: a arrecadação de impostos. A dinastia Nanda estabeleceu um sistema tributário implacável, porém extraordinariamente eficaz, que extraía recursos de todo o norte da Índia. Ouro e prata fluíam como um rio para sua capital, Pataliputra. E era com esse ouro que eles mantinham o seu exército. E que exército era esse? Viajantes gregos que alcançaram a Índia e, mais tarde, os historiadores que ouviram seus relatos, escreveram sobre as forças da dinastia Nanda com horror e admiração. 200.000 soldados de infantaria, 20.000 cavaleiros, milhares de elefantes de guerra. Naquela época, este era, possivelmente, o maior exército profissional do planeta, o equivalente a 2 estádios do Maracanã lotados de soldados, e isso apenas a infantaria. Essa máquina de guerra parecia invencível. Ela era o resultado lógico de toda a política dos Nanda, um poder absoluto, fundamentado no controle total e em riquezas incalculáveis. Mas esse tipo de sistema tem um ponto fraco. Ele não se sustenta pelo amor ou pelo respeito, mas pelo medo. E quando o medo desaparece, tudo desmorona. A faísca que incendiou esse barril de pólvora foi algo surpreendentemente pessoal. Certo dia, um brahmane pobre, mas profundamente culto, chamado Chanakya, apresentou-se na corte do último rei da dinastia Nanda, Dhanananda. Ele não era um homem atraente, mas era orgulhoso e brilhante. O rei, cercado de luxo e bajuladores, considerou a aparência de Chanakya ofensiva e ordenou que o expulsassem dali. Segundo a lenda, enquanto os guardas o arrastavam para fora do salão, ele, fervendo de raiva, desfez o seu nó sagrado de cabelo. Chanakya jurou que não voltaria a prendê-lo até que toda a linhagem dos Nanda fosse exterminada. Aquilo não foi apenas um insulto, foi uma declaração de guerra, uma guerra pessoal e implacável de um intelectual humilhado contra todo um império. E ele venceu. Ao lado do jovem Chandragupta, ele liderou uma revolta. Foi então que ficou claro: aquele colosso tinha pés de barro. O exército, que tanto assustava os gregos, não tinha interesse em lutar por governantes gananciosos e arrogantes. Os generais, exaustos da paranoia que dominava a corte, simplesmente se recusaram a defendê-los. O povo, sufocado pelos impostos, recebeu com entusiasmo qualquer um que prometesse mudanças. A queda da dinastia Nanda foi fulminante. Um regime construído sobre o medo desmoronou no exato momento em que deixou de ser temido. Parecia o fim de um conto de fadas. Os tiranos foram derrubados. Os heróis ocupam o trono. E agora, a parte mais interessante. A maior ironia de toda esta história. Ao assumirem o poder, Chandragupta e Chanakya enfrentaram um dilema: demolir por completo a odiada máquina imperial ou aproveitá-la. E eles fizeram o que qualquer pragmático faria. Não destruíram o que funcionava com perfeição. Burocracia centralizada? Ótimo, vamos manter, apenas mudando o comando. Um sistema tributário eficiente? Excelente, vamos precisar dele. Um exército enorme e bem organizado? Ficamos com ele inteiro. Eles copiaram quase tudo. Mas espere, não foi tudo. Eles adicionaram os ideais de justiça e de serviço ao Estado, algo que não existia sob o domínio dos Nanda. No entanto, a base, a estrutura administrativa do novo e grandioso Império Maurya, foi herdada integralmente dos tiranos que haviam acabado de derrubar. Eles construíram o próprio futuro usando os tijolos fabricados por seus piores inimigos. Assim, o cenário estava montado.
A dinastia odiada havia caído. Um governante jovem e ambicioso assumiu o trono, recebendo como herança a máquina estatal mais sofisticada do mundo. Mas, no noroeste, nuvens sombrias já começavam a se formar. Ali, nas fronteiras da Índia, permaneciam as guarnições deixadas pelo maior conquistador da história, Alexandre o Grande. Chandragupta não esperou que as nuvens se transformassem em tempestade. Ele golpeou primeiro. As guarnições gregas, deixadas por Alexandre como símbolo de sua conquista inacabada, foram varridas das fronteiras do noroeste. Não era apenas uma manobra militar, mas um ato simbólico. A terra da Índia já não pertencia a estrangeiros. No entanto, os herdeiros de Alexandre não pretendiam desistir tão facilmente. Por volta do ano 305 a.C., um novo exército surge na fronteira. Ele é liderado por Seleuco I Nicátor, um dos melhores generais de Alexandre, e naquele momento, governante de um vasto império helenístico. 2 mundos, 2 ambições, uma fronteira. Mas, em vez de uma guerra longa e sangrenta, algo completamente diferente aconteceu. Eles fecharam um acordo. Seleuco, que precisava de recursos para suas batalhas no Ocidente, cedeu a Chandragupta territórios imensos, que incluíam o que hoje é o Afeganistão. Em troca, recebeu 500 elefantes de guerra. Ou melhor, não eram simples elefantes, mas 500 tanques de guerra da antiguidade, que decidiriam o destino de diversas batalhas no outro lado do mundo. Aquilo não era apenas um tratado de paz, era um reconhecimento. O soberano indiano falava de igual para igual com o sucessor do maior conquistador da história, e suas condições foram aceitas. Mas proteger as fronteiras é apenas metade do desafio. Como governar um território do tamanho de um continente? Como fazer com que centenas de povos que falam idiomas distintos obedeçam a um centro único? Chanakya tinha a resposta para essa pergunta, e essa resposta era o Arthashastra. Não se trata de um tratado filosófico sobre a justiça. É um manual de gestão estatal extremamente cínico e pragmático, o sistema operacional do império. Nele, tudo estava detalhado. Os impostos, cobrados sobre cada campo, cada artesão e cada mercadoria. A burocracia, milhares de funcionários em diversos níveis, cada um com sua área de responsabilidade e todos prestando contas aos seus superiores. E claro, os espiões. Uma rede de informantes que se infiltrava em toda a estrutura da sociedade. Havia espiões por toda parte, entre mercadores, cortesãs, mendigos e até mesmo entre os monges. Eles relatavam o sentimento popular, as conspirações e a corrupção dos funcionários. O Estado Maurya tudo via e tudo ouvia. Ele não foi erguido sobre o amor ao governante, mas sobre uma ordem fria e impecável. Sabemos o quanto esse sistema era eficiente não apenas por meio de textos indianos. Existe o relato de uma testemunha ocular, o embaixador grego Megástenes, enviado por Seleuco à corte de Chandragupta. Seus registros descrevem um cenário de riqueza e poder extraordinários. A capital, Pataliputra, impressionou profundamente o embaixador. Era uma cidade gigantesca que se estendia às margens do rio Ganges, cercada por uma muralha de madeira maciça com 570 torres e 64 portões. Um fosso profundo, repleto de água, garantia a defesa da cidade. Em seu interior, os palácios eram tão luxuosos que, segundo as palavras do grego, superavam as construções persas em Susa e Ecbátana. Aquilo não era apenas uma cidade, era a vitrine do império, feita para que qualquer convidado, embaixador ou inimigo, entendesse logo nos portões com quem estava lidando. E é aqui que acontece algo difícil de compreender para a lógica ocidental. Chandragupta Maurya, o fundador do maior império da história da Índia, um homem que detinha poder absoluto e riquezas incalculáveis, faz o impensável no auge de sua glória. Ele abdica do trono. Simplesmente parte. De acordo com fontes do jainismo, ele passou o trono para seu filho, Bindusara, abandonou o palácio e tornou-se um asceta errante. A lenda diz que ele terminou seus dias no sul da Índia, entregando-se voluntariamente ao jejum até a morte durante a meditação, conforme exigia o ritual religioso. Se isso é verdade ou apenas uma bela história, talvez nunca saibamos.
mas a existência dessa lenda por si só diz muito. Na visão de mundo indiana, a libertação espiritual podia ter mais valor do que qualquer poder terreno, por mais absoluto que fosse. O império não desmoronou após a partida de seu fundador. A engrenagem criada por Chanakya funcionava com perfeição. Bindusara, o filho de Chandragupta, deu continuidade ao legado do pai. Ele carregava o temível título de Amitragata, o exterminador de inimigos. E ele fazia total jus ao nome. Os exércitos Mauryas avançaram em direção ao sul, conquistando o planalto do Deccan e anexando reino após reino. O império crescia, tornando-se cada vez maior e mais poderoso. Suas fronteiras se estendiam das montanhas nevadas de Hindu Kush até as planícies áridas do sul da Índia. Parecia que nada poderia conter a sua expansão. O imperador seguinte, neto de Chandragupta, decidiu concluir a missão de seus antepassados, conquistar o último reino independente ao leste, Kalinga. Ele só não sabia que essa vitória se tornaria sua derrota mais terrível. O imperador Ashoka, neto de Chandragupta, lidera um exército como a Índia jamais viu. Diante dele está Kalinga, o último grande reino independente na costa leste, próspero, orgulhoso e indomável. Para Ashoka, esta não é apenas uma guerra, é a conclusão da obra iniciada por seu avô. A última pincelada no mapa do império para torná-lo uma unidade completa. Ele é um Maurya, a conquista corre em seu sangue. Ele é eficiente, implacável e está absolutamente convicto de sua vitória. O exército Maurya não é uma multidão desordenada, é um mecanismo de destruição perfeitamente ajustado. Elefantes de guerra, como arietes vivos, rompem as linhas de defesa. As carruagens espalham o caos, seguidas por uma infantaria inabalável. A batalha por Kalinga não foi um simples confronto, foi um massacre. A resistência foi desesperada e Ashoka a esmagou com uma crueldade metódica. Cidades foram incendiadas, campos foram devastados e defensores foram mortos aos milhares. Era a política imperial padrão. Assim fez seu pai, assim fez seu avô. Foi dessa forma que todos os grandes impérios da história foram construídos. A vitória foi total. Kalinga caiu. Mais tarde, o vencedor partiu para contemplar os frutos de seu triunfo. Ele caminhava pelo campo que, até o dia anterior, era um cenário de guerra. O silêncio era ensurdecedor. O ar estava denso, carregado com um cheiro de sangue e fuligem. E para onde quer que olhasse, via a mesma cena. Corpos. Dezenas de milhares de corpos. Soldados de Kalinga, seus próprios guerreiros, idosos, mulheres e crianças. Todos mortos em aldeias reduzidas a cinzas. Em seus próprios registros, esculpidos mais tarde em pedra, Ashoka diria que 100.000 pessoas foram mortas. 100.000. A população de uma cidade inteira nos dias de hoje. E outros 150.000 foram levados para a escravidão. Aquilo não era um triunfo, era uma catástrofe. E naquele momento, algo dentro do imperador, um homem educado sob os preceitos implacáveis da Arthashastra, se quebra para sempre. Ele observa o resultado de suas ações e não sente orgulho, mas repulsa. Não era apenas arrependimento, mas uma crise pessoal profunda, capaz de transformar toda a sua visão de mundo. No campo de batalha de Kalinga, não foi apenas o povo daquele reino que pereceu. Ali, também morreu Ashoka, o conquistador. O imperador regressa à capital como um homem transformado. Ele poderia simplesmente esconder seus sentimentos e continuar governando como antes. Ninguém o julgaria por isso. Mas Ashoka faz o impensável. Ele decide revelar seu arrependimento a todo o império. E não apenas por palavras. Ele ordena que sua confissão seja gravada na pedra. Por todo o seu vasto território, do Afeganistão ao sul da Índia, em encostas rochosas e colunas de pedra monumentais, tão altas quanto um prédio de 5 andares, os operários começam a talhar suas palavras. O som do martelo batendo no cinzel ecoa por todo o país. É a voz do imperador falando diretamente com seu povo, sem intermediários ou arautos, usando a imortalidade da pedra. Surgiam assim os seus éditos, uma mistura de decretos reais, lições de moral e uma confissão profundamente pessoal. E o que ele escreveu naquelas pedras?
Ele proclamava uma nova política de Estado, que chamou de Dhamma. Não se tratava de uma religião, mas de um código moral fundamentado na compaixão. Todos os homens são meus filhos, diz a inscrição gravada em uma das rochas. Ele pedia o fim da violência, o respeito aos pais, a generosidade com os servos e a tolerância entre todas as crenças. Mais precisamente, ele proibia de forma direta a humilhação da fé alheia. Dizia que aquele que exalta sua própria religião rebaixando a do próximo, na verdade, está prejudicando a si mesmo. E isso no século III a.C. Ele escrevia sobre a justiça nos tribunais, o cuidado com os animais e a necessidade de plantar árvores e cavar poços para o bem de todos. E o mais importante, ele renunciou oficialmente às guerras de conquista. A partir de então, declarou Ashoka, a única vitória que buscaria seria a vitória da Dhamma, a conquista dos corações através da bondade. Nenhum vencedor na história mundial antes dele, e raríssimos depois, se arrependeu de seu triunfo de forma tão pública e tão radical. E aquelas não eram apenas palavras. O império começou a mudar. O próprio Ashoka converteu-se ao budismo, mas, em respeito a outras crenças, não o transformou em uma religião oficial de Estado. No entanto, ele utilizou todo o peso do tesouro imperial para apoiá-lo. Por todo o país, foram construídos milhares de monastérios e estupas, as tradicionais estruturas memoriais budistas. Missionários partiram da Índia em direção aos confins do mundo conhecido, alcançando o Sri Lanka, o Sudeste Asiático, o Egito e a Grécia. Foi Ashoka quem elevou o budismo de uma pequena seita indiana ao status de religião mundial. Dentro das fronteiras do império, um amplo programa social foi colocado em prática. Árvores foram plantadas ao longo das estradas para oferecer sombra aos viajantes. Poços foram cavados e hospitais foram erguidos para a população e, o que é surpreendente, criaram-se até clínicas veterinárias para os animais. Foram nomeados inclusive funcionários especiais, os chamados Dhamma Mahamatras. Eles viajavam por todo o território e sua função não era a coleta de impostos, mas sim zelar pelo bem-estar moral das pessoas e garantir que todos fossem tratados com justiça. Por quase 40 anos, o Império Maurya viveu em paz e prosperidade. Aquela era a tentativa de construir um Estado baseado não no medo e na força, mas na compaixão e na autoridade moral. Mas esse experimento teve um preço. O sistema, construído em torno da personalidade de um único grande homem, revelou-se incrivelmente frágil. Após quase 40 anos de reinado, Ashoka morre e, quase imediatamente, o vasto império começa a ruir. Seus herdeiros não possuíam nem sua autoridade, nem sua visão. O exército, que não participava de grandes guerras há décadas, enfraqueceu. Os governadores das províncias distantes sentiram a fraqueza do poder central. Os ideais do Dhamma, que mantinham a união do país, começaram a se desvanecer sem o seu autor. O ato final desse drama ocorreu por volta do ano 185 a.C. O último imperador da dinastia Maurya, descendente do grande Ashoka, presidia um desfile militar. E bem ali, durante a inspeção das tropas, seu próprio comandante em chefe, um general chamado Pushyamitra Shunga, o assassina e se proclama o novo governante. Um soldado derruba a dinastia do filósofo. A experiência de Ashoka foi única, porém efêmera. O império, mantido não pelo medo, mas pela moralidade, desmoronou assim que seu pilar moral deixou de existir. O poder central ruiu, e nas periferias, reis locais e inimigos externos voltaram a ganhar força. A grande era de unidade, que durou 1,5 séculos, chegava ao fim, e a Índia entrava, mais uma vez, em um período de fragmentação. Quando um império desmorona, o que surge em seu lugar? O vazio? O caos? Não exatamente. No lugar do gigantesco Império Maurya, surge o reino Shunga, fundado pelo próprio general Pushyamitra, o homem que assassinou seu imperador durante um desfile militar. A capital permanece a mesma, Pataliputra, mas no mapa, o domínio já não é aquela mancha colossal que cobria quase todo o subcontinente. Agora, restava apenas o seu núcleo, a parte central. As fronteiras encolheram, mas,
Mesmo nessa forma enfraquecida, o Estado não estava indefeso. Quando os gregos da Báctria avançaram novamente pelo noroeste, o exército Xunga conseguiu detê-los, mantendo a guarda das passagens estratégicas. A máquina militar ainda funcionava, mas a unidade política que sustentava o continente havia se evaporado. E aqui começa a parte mais instigante. Pushyamitra era um brahmane, seguidor da antiga religião védica que antecedeu o budismo. Alguns textos budistas mais tardios o descrevem como um perseguidor cruel, alguém que destruía mosteiros, matava monges e tentava apagar o legado de Ashoka. À primeira vista, o cenário parece claro, uma contra-reforma religiosa. Mas espere um pouco. A arqueologia revela uma história completamente diferente. Foi justamente durante o reinado da dinastia Xunga que as grandes estupas de Sanchi e Bharhut não apenas deixaram de ser destruídas, elas foram ampliadas e ornamentadas. Ao redor delas, ergueram-se cercas de pedra com entalhes incrivelmente complexos, retratando cenas da vida de Buda. Esses eram projetos imensos e caros, que exigiam paz, estabilidade e patrocínio. Como isso seria possível se a política oficial fosse de perseguição? Seria o mesmo que construir a maior catedral do país no auge de uma violenta repressão religiosa? Algo aqui não faz sentido. Ou as perseguições foram muito exageradas, ou o poder do rei não era tão absoluto assim. A vida política no centro era um verdadeiro caldeirão em ebulição. A dinastia Xunga durou pouco mais de um século, mais especificamente, 112 anos. E terminou da mesma forma que começou, com uma traição. Por volta do ano 73 a.C., o último rei Xunga foi assassinado pelo seu próprio ministro, Vasudeva. Ele fundou uma nova dinastia, a Kanva, que durou apenas 45 anos antes de também ser varrida do mapa. Os golpes palacianos tornaram-se a norma, e é exatamente aqui que se esconde o grande paradoxo daquela era. Enquanto as elites se massacravam na capital, o país seguia sua própria vida. O enfraquecimento do poder central, que poderia parecer uma catástrofe, na verdade deu liberdade às regiões. É como se uma grande corporação monopolista se dissolvesse. Para os acionistas, seria um desastre, mas para o mercado é o momento do florescimento. Centenas de empresas pequenas e ágeis começam a criar, a competir e a produzir o novo. O mesmo aconteceu ali. Diferentes regiões da Índia passaram a desenvolver estilos artísticos próprios e únicos, suas próprias rotas comerciais e sua identidade cultural. A fragmentação política acabou se transformando em uma verdadeira explosão cultural. Enquanto dinastias efêmeras se sucediam no coração do antigo império, velhos conhecidos reapareceram nas fronteiras do noroeste. Os descendentes dos guerreiros gregos, deixados para trás por Alexandre, decidiram que era o momento de reconquistar as terras indianas. Eles retornaram. Não como o exército de Alexandre, em marcha para conquistar o mundo, mas como seus herdeiros, criados naquela terra, os indo-gregos. Durante 2 séculos inteiros, eles ergueram seus reinos no noroeste da Índia, em regiões que hoje conhecemos como o Punjab e o Afeganistão. E aquilo não foi uma simples ocupação territorial, foi um diálogo. O exemplo mais marcante é o rei Menandro, conhecido pelos indianos como Milinda, um governante grego formado sob a lógica de Aristóteles, que passa horas em um debate filosófico com o sábio budista Nagasena. Não um confronto, mas uma competição de mentes. O diálogo entre eles foi tão importante que acabou registrado, tornando-se um texto sagrado do budismo, As Perguntas de Milinda, um rei grego buscando respostas sobre o karma e o nirvana. Ali, ele já não era mais um conquistador, era um aprendiz. Mas os gregos foram apenas a primeira onda. Naqueles séculos, a fronteira no noroeste não era uma muralha, parecia mais um corredor de passagem livre. Depois dos gregos vieram os Sakas, tribos nômades que conhecemos como citas. Eles expulsaram os gregos e fundaram seus próprios reinos. Depois deles, vieram outros. Esse processo se estendeu por quase 400 anos.
Ou melhor, não apenas um processo, mas uma sucessão ininterrupta de ondas, onde cada uma encobria a anterior, mas deixava algo próprio na areia. Os gregos deixaram moedas com retratos realistas de seus governantes e deuses gregos no verso. Já os sacas trouxeram elementos da cultura iraniana. E tudo isso se misturava, fervendo em um mesmo caldeirão. E então surgiram aqueles que transformariam esta região, deixando de ser uma periferia para se tornar o centro do mundo. Os Kushans. Eles eram um ramo do povo nômade Yuezhi, que havia sido expulso da Ásia Central. Criaram um império vasto que se estendia desde o atual Tajiquistão até a cidade sagrada de Varanasi, no rio Ganges. É neste momento que algo fundamental acontece. O Império Kushan tornou-se o principal cruzamento de civilizações da época. Era exatamente pelo seu território que passava a grande rota da seda, conectando o Império Romano, a Pérsia, a Índia e a China. Eles não eram apenas um país, eram uma ponte. Caravanas com seda da China, especiarias da Índia e vidro de Roma, tudo isso fluía pelas terras dos Kushans. Eles controlavam a principal artéria do comércio mundial daquele tempo. O soberano mais famoso do Império Kushano, Kanishka I, governou no início do século II da nossa era. Ele parecia personificar perfeitamente o espírito de seu império. Grande patrono do budismo, foi sobre o seu reinado que esta religião iniciou sua expansão por toda a Ásia. Mas, apesar disso, ele não impunha uma única crença. Observem suas moedas. Em um dos lados vemos o seu retrato. No outro, pode estar o deus grego Hélios, a divindade persa do fogo, Atar, o deus indiano Shiva ou o próprio Buda. Era como ter um panteão universal no bolso de cada mercador. Kanishka entendia que, para governar um império situado no cruzamento de tantos caminhos, era preciso falar a língua de todos esses mundos. E foi nesse caldeirão cultural, onde a filosofia grega se encontrou com a sabedoria budista e nômades das estepes controlavam o comércio entre Roma e a China, que nasceu algo completamente inesperado: a arte de Gandhara. Até aquele momento, o budismo seguia uma proibição implícita. O próprio Buda não era representado. Sua presença era indicada apenas por símbolos: a marca de uma pegada, a roda da lei ou um espaço vazio sob a árvore de Bodhi. Como seria possível retratar aquele que alcançou o Nirvana, aquele que foi além de todas as formas e nomes? Isso parecia impossível, até mesmo um sacrilégio. Mas os mestres gregos que trabalhavam para os reis Kuchanos viam as coisas de outra forma. Durante toda a sua história, eles esculpiram e pintaram deuses com a aparência de seres humanos ideais. Apolo, Zeus, Afrodite, todos tinham corpos, rostos e personalidades. Foi então que esses artistas aceitaram uma tarefa considerada impossível. Eles decidiram dar um rosto ao Buda. O Buda de Gandhara é uma figura com as feições do deus grego Apolo, calmo e sereno. Ele veste uma toga, como um senador romano ou um filósofo grego. Seus cabelos são moldados em mechas onduladas. Pela primeira vez na história, o iluminado ganhou uma forma humana. Foi assim que o Buda ganhou um rosto. E esse rosto era grego. Essa imagem, nascida no encontro de civilizações, espalhou-se por toda a Ásia, das cavernas do Afeganistão aos templos do Japão. O choque entre diferentes povos, que geralmente traz apenas guerras e destruição, deu origem aqui a algo novo e belo. Enquanto no norte, gregos, citas e kushans criavam essa impressionante fusão de culturas, no coração da Índia, no planalto do Decão, surgia uma outra força. Uma dinastia local que construiria uma ponte não entre países, mas entre o norte e o sul do próprio subcontinente. Os Satavahanas surgiram desta própria terra. Não vieram do norte, nem desceram das estepes. Eles brotaram diretamente do planalto vulcânico do Decão e precisaram defendê-la. Ao norte, a pressão vinha dos descendentes dos conquistadores citas, os sátrapas ocidentais. Não era apenas uma guerra por território, era o choque entre dois mundos, a antiga civilização indiana e uma nova onda de governantes vindos das estepes. E, em meio a esse conflito, surgiu o grande herói dos Satavahanas. Seu nome era Gautamiputra Satakarni.
Ele não apenas venceu uma batalha, ele impôs uma derrota esmagadora aos sátrapas. Expulsou-os do planalto do Decão e retomou o controle da costa oeste. Em suas inscrições, ele se auto-intitula com orgulho o destruidor dos Shakas, Yavanas e Palavas, ou seja, dos citas, gregos e partos. E mais, o restaurador da glória do brahmanismo, o defensor da ordem local contra a influência estrangeira. E é neste ponto que a história se torna fascinante. Um rei que se autodenominava o protetor do brahmanismo torna-se um dos maiores patronos do budismo. Espere um pouco. Isso parece não fazer sentido. Ou você é uma coisa, ou é outra, certo? Mas a realidade era bem diferente. Gautamiputra e seus herdeiros fizeram doações generosas para a construção de monastérios budistas esculpidos em cavernas. Se você visitar Nashik, Karli ou Bhadia hoje mesmo, poderá ver essas estruturas com seus próprios olhos. São templos inteiros, esculpidos diretamente no coração das rochas. E as inscrições de doação nas paredes foram deixadas justamente por eles, os reis e, o que é mais importante, as rainhas da dinastia Satavahana. As mulheres da família real gozavam de um status elevado e possuíam recursos próprios, que utilizavam para sustentar os monges. Esse era o modelo de governo deles: manter a ordem tradicional hindu e, ao mesmo tempo, financiar outras religiões. E por que faziam isso? Porque era lucrativo. O Estado prosperava graças ao comércio. As principais rotas que ligavam o norte ao sul passavam justamente pelas terras dos Satavahanas. Seus portos na costa oeste recebiam navios do Império Romano, carregados de vinho e ouro, e enviavam em troca especiarias e tecidos. O controle sobre esse fluxo de mercadorias gerava uma riqueza colossal. E o dinheiro desses mercadores, muitos deles budistas, ia direto para os cofres do Estado. Entrar em conflito com eles teria sido uma completa falta de inteligência. Esse dinheiro não financiava apenas exércitos, mas também a arte. Foi sob o domínio dos Satavahanas que a escola de Amaravati floresceu no sudeste. Os mestres trabalhavam com o calcário, que os habitantes locais chamavam de mármore de Palnad. Seus relevos não são figuras monumentais e estáticas como as encontradas no norte. Eles transmitem movimento, elegância, quase uma dança. Dezenas de personagens em uma única placa, cada um com sua própria personalidade, narram passagens da vida de Buda. Uma arte repleta de vida, criada com a riqueza gerada pelo comércio global. O Império Satavahana durou mais de 300 anos. Para ser mais exato, quase 400, se contarmos a partir de seus primeiros governantes. Eles estabeleceram um centro de estabilidade em uma época em que o norte era devastado por invasões. Construíram uma ponte entre o norte e o sul, ligando Roma ao Vale do Ganges. No entanto, ao final do segundo século da nossa era, o Império começou a perder sua força. As guerras e as disputas internas acabaram por exauri-lo. Os Satavahanas ergueram uma potência no centro da Índia, mas serviram apenas como uma ponte. E o que havia na outra extremidade? Ainda mais ao sul, no extremo do subcontinente, florescia um mundo completamente à parte. Um mundo governado não por conquistadores, mas por poetas e mercadores de pérolas, onde a história não era gravada na pedra, mas escrita em versos sobre o amor e a guerra. Esqueça os éditos gravados em pedra e os exércitos colossais. No extremo sul da Índia, em uma região conhecida como Tamilakam, a riqueza era medida de uma maneira bem diferente. Ali, por volta do século II a.C., floresceu uma civilização cuja história conhecemos não tanto por decretos reais, mas através da poesia. Era um mundo de 3 grandes dinastias e 3 reinos distintos, cada um com sua própria identidade e seus próprios tesouros. A oeste, no litoral da atual Kerala, governavam os reis da dinastia Chera. Sua maior riqueza era a pimenta do reino. O ouro romano fluía em abundância para o porto de Musíris, em troca de pequenos grãos secos, que na Europa valiam seu peso em ouro. Já no leste, no fértil delta do rio Kaveri, dominavam os Chola. Eles eram exímios engenheiros e navegadores.
o lendário rei Karikala construiu uma enorme represa para domar o rio e garantir o sustento de seu povo. Seus navios não seguiam para o oeste, mas sim para o leste, em direção ao sudeste asiático. E entre eles, no coração do sul, na cidade de Madurai, reinavam os Pandya. Seus tesouros eram as pérolas, colhidas nas águas costeiras, e a força das palavras. Foram os Pandya os grandes patronos dos poetas. Eles organizavam as chamadas Sangams, grandes assembleias literárias onde os melhores poetas declamavam suas obras. Segundo a lenda, esses encontros duraram milhares de anos. Bem, na verdade, isso é apenas um mito. Mas o simples fato de medirem sua história não por dinastias de conquistadores, mas por eras poéticas, já diz tudo. É através dessa poesia da era Sangam que descobrimos a essência desse povo e o que realmente os movia. E o que percebemos é que o mundo deles era dividido em duas metades. Tudo o que dizia respeito ao íntimo, ao universo interior do ser humano, como o amor, a saudade, os encontros secretos e o ciúme, era chamado de Aham. São versos sobre um herói que espera por sua amada à beira de um riacho, ou sobre o sofrimento de uma mulher quando seu companheiro parte para a guerra. Já tudo o que envolvia o mundo exterior, as batalhas, a bravura, a generosidade do rei, a política e a honra, recebia o nome de Puram. Os personagens desses poemas lutam em bigas, distribuem riquezas e defendem suas terras. O amor e a guerra. O privado e o público. Esses eram os dois eixos que sustentavam o seu universo. Eles não deixaram para trás monumentos gigantescos. Deixaram sentimentos, registrados em folhas de palmeira. Mas seria um erro pensar que esse mundo era totalmente isolado. Pelas mesmas rotas marítimas e terrestres por onde circulavam a pimenta e as pérolas, as ideias também viajavam. Junto com os mercadores do norte, chegavam os brahmanes, trazendo rituais védicos e o sânscrito. Monges budistas e jainistas também alcançavam a região, fundando suas comunidades e monastérios. Nas cidades do sul, era possível encontrar pessoas que prestavam culto tanto ao deus local da guerra, Murugan, quanto a Vishnu ou ao Buda. Essa terra não era uma fortaleza, era um ponto de encontro. Ela absorvia influências externas, mas as transformava em uma fusão cultural única, diferente de tudo o que existia. O Sul vivia de forma intensa, em uma existência quase autossuficiente. Poesia, comércio e filosofia. Havia abundância de tudo por aqui. Mas a história, como um grande rio, às vezes muda o seu curso. E enquanto o Sul celebrava o amor e contabilizava seus lucros, longe dali, ao norte, no vale do rio Gange, onde um dia pulsou o coração do Império Maurya, uma chama voltava a se acender. Uma nova dinastia se preparava para ir muito além da simples conquista de terras. O objetivo era resgatar a própria ideia de uma grande Índia, dando início ao que as gerações futuras chamariam de sua Era de Ouro. 500 anos. 5 séculos de fragmentação, pequenos reinos e guerras intermináveis. A memória do Império Maurya havia se transformado em lenda, um conto sobre uma união que ficou no passado. Mas no início do século IV, uma nova força surge no vale do rio Gange, a dinastia Gupta. Seu fundador, Chandragupta I, faz algo que ninguém ousava tentar há gerações. Por volta do ano 320, ele assume o título de Maharaja-Dhiraja, não apenas um grande rei, mas o rei dos reis. Isso não era mera arrogância, era uma declaração de intenções, um aviso para todo o subcontinente. A era do caos terminou. O império está de volta. Era preciso sustentar essa ambição com o aço. Essa tarefa foi assumida pelo filho de Chandragupta, Samudragupta, que subiu ao trono por volta do ano 335. Ele não era apenas um governante, era um conquistador até a medula. Temos um registro impressionante daquela época, uma inscrição na coluna de Allahabad. Ela foi escrita pelo poeta da corte, Harisena, e não se trata apenas de uma ode de louvor. É um relato detalhado, quase um relatório contábil de suas vitórias. Nele, são listados nomes de reis, tribos e reinos que foram varridos do mapa ou forçados à submissão. 9 governantes do norte.
Mais precisamente, 9 reis de Aryavarta e outros 12 soberanos do sul. A lista segue, linha após linha, e você quase sente fisicamente o espaço se encolher sob os cascos dos cavalos de Samudragupta, enquanto terras antes dispersas são unificadas em um só corpo. Mas conquistar territórios é apenas metade do caminho. O grande desafio é manter o controle. E nesse ponto, Samudragupta se revelou um estrategista brilhante. Sua política era flexível como uma lâmina. No norte, no coração das terras indianas, ele era implacável. Conforme relatam as inscrições, ele arrancou pela raiz todos os reis derrotados de Aryavarta. Seus territórios foram incorporados diretamente ao império, sem concessões, sem autonomia, apenas o punho de ferro e nada mais. Com os reinos do sul, porém, ele agiu de uma forma completamente diferente. Avançou com seu exército, esmagou as tropas inimigas e capturou seus governantes, mas depois os libertou. Devolveu a eles seus tronos e terras em troca de apenas uma condição: eles se tornariam seus vassalos, pagariam tributos e reconheceriam sua autoridade suprema. Foi uma estratégia brilhante. Samudragupta entendia que administrar diretamente territórios tão distantes esgotaria o tesouro e o exército. Qual seria o sentido? Era muito mais simples garantir uma renda regular e a lealdade desses povos sem sacrificar um único soldado para manter a ordem. Força e pragmatismo. Esse era o seu método. E, para consolidar seu novo status, ele realizou um antigo ritual védico, o Ashvamedha, o sacrifício do cavalo. Este era o símbolo máximo de soberania, uma declaração de que ele não era apenas o rei mais forte, mas o único e verdadeiro imperador. No entanto, o que há de mais fascinante em Samudragupta não são apenas as suas vitórias. Chegaram até nós moedas de ouro cunhadas durante o seu reinado. Em algumas delas, ele é retratado como um guerreiro poderoso, vestindo armadura e empunhando um arco ou um machado de guerra. O que não chega a ser uma surpresa. Mas, em outras, ele aparece sentado em um trono majestoso, tocando vina, um tradicional instrumento de cordas. Aquele mesmo conquistador, cujas campanhas percorreram milhares de quilômetros e cujo nome fazia reis tremerem de medo, é apresentado como um músico refinado. Essa dualidade, o guerreiro e o poeta em uma só figura, tornou-se a chave para compreendermos toda a era Gupta. Samudragupta unificou o norte da Índia através da espada e da diplomacia. Ele deu vida a um império. Mas caberia aos seus sucessores dar um propósito a esse domínio, transformando-o em um centro de ciências e artes, uma verdadeira era de ouro, cujas realizações marcariam o mundo para sempre. E então, ela chegou. A Era de Ouro. A promessa feita pelas conquistas de Samudragupta foi cumprida por seus sucessores. O período de governo de 3 imperadores, Chandragupta II, também conhecido como Vikramaditya, seguido por seu filho Kumaragupta I e seu neto Skandagupta, foi o ápice, o ponto mais alto que o império alcançou para contemplar todo o mundo. As guerras, é claro, não pararam totalmente. Chandragupta II terminou o que seus antepassados não conseguiram. Ele esmagou os sátrapas ocidentais. Esta não foi apenas mais uma vitória, foi a chave para o mar. Ao conquistar Gujarat, o império ganhou acesso aos portos mais prósperos da costa oeste. E, por esses portos, começou a jorrar um fluxo de mercadorias e ouro vindo de todo o mundo. De Roma, da Pérsia, da África e do Sudeste Asiático. O império não se tornou apenas grande, ele se tornou fabulosamente rico. Essa estabilidade e prosperidade transformaram a própria atmosfera do país. O monge peregrino chinês Faxian, que passou anos viajando pela Índia do Império Gupta, deixou registros surpreendentes. Ele descreve um estado onde reina a paz, onde as pessoas são prósperas e felizes, e as leis são humanas. As punições eram brandas, e muitas vezes limitavam-se ao pagamento de multas. Aparentemente, a pena de morte nem sequer existia. Este é o relato de um observador externo, alguém que não tinha motivos para embelezar a realidade. O governo era tão seguro de si que não precisava recorrer à intimidação de seus cidadãos. E,
Nessa atmosfera de tranquilidade e fartura, floresceu algo que não se compra com dinheiro, nem se conquista com a espada: o gênio criativo. Sob o céu aberto, em uma noite quente no sul, o público assistia a uma história de amor entre um rei e uma eremita da floresta. Uma trama repleta de ternura, magia e melancolia. As pessoas riam e choravam. O autor dessa peça era Kalidasa. Hoje ele é chamado de o Shakespeare indiano, e isso não é exagero. Ele pegou o sânscrito, uma língua antiga e complexa de rituais, e fez com que ela soasse como música. Seus poemas e dramas, como a famosa obra Shakuntala, tornaram-se uma referência, clássicos para a eternidade. Poetas de toda a Ásia se inspiraram nele ao longo de 1000 anos. E o mesmo fenômeno acontecia com o trabalho em pedra. Os escultores de Sarnath criavam estátuas de Buda que, até hoje, são consideradas insuperáveis. Essas obras não têm nada em comum com ídolos estáticos. Os rostos emanam uma paz e uma serenidade interior. As dobras das vestes esculpidas parecem finas e transparentes, como se não fossem feitas de arenito, mas de seda. Pela primeira vez na Índia, começam a ser construídos templos de pedra independentes, e não mais escavados em cavernas, com estruturas complexas e proporções rigorosamente calculadas. A arte havia alcançado o equilíbrio perfeito entre forma e conteúdo. Mas, se a literatura e a escultura foram a bela flor desta época, a ciência foi o seu pilar de aço, especialmente a matemática e a astronomia. E aqui precisamos destacar um nome: Aryabhata. Ele foi um gênio de tamanha magnitude que é difícil de compreender, mesmo nos dias de hoje. Viveu no século V da nossa era. Ele calculou o valor de π com uma precisão de 4 casas decimais. Também determinou a duração do ano solar em 365 inteiros e 358 décimos de milésimo de dia. Para ser mais exato, seu cálculo divergia do valor moderno por apenas 3 minutos e 20 segundos. Para o século V, sem telescópios ou computadores, tamanha precisão parece impossível. Mas isso era apenas o começo. Aryabhata fez algo que, na Europa de 1000 anos depois, levaria pessoas à fogueira. Ele sugeriu que o movimento aparente das estrelas no céu não ocorria porque os astros giravam em torno da Terra, mas porque a própria Terra girava sobre o seu eixo. Ele escreveu: assim como uma pessoa em um barco em movimento tem a impressão de que as árvores paradas na margem se movem para trás, as estrelas fixas parecem se deslocar para o oeste para quem está na Terra. Isso aconteceu 1100 anos antes de Copérnico. E não era uma heresia perseguida. Era um pensamento científico de vanguarda, debatido abertamente nas universidades. Espere, ainda existe algo mais. O detalhe mais importante. Aquilo sem o qual não teríamos as viagens espaciais, a internet, nem toda a nossa civilização digital. O zero. Foi justamente na era Gupta que os matemáticos indianos começaram a usar o conceito do zero, não apenas como um nada, mas como um algarismo real dentro de um sistema de numeração posicional. O que isso significa? Significa que o valor de um algarismo depende da posição que ele ocupa. No número 101, o 1 à direita significa 1, enquanto o 1 à esquerda representa 100. E o zero no meio é justamente o que cria essa diferença. Parece algo óbvio, mas é uma invenção genial. Os romanos, com seus algarismos pesados e complexos, nunca conseguiram chegar a essa conclusão. Os gregos também não. Este sistema, no qual 10 símbolos simples permitem escrever qualquer número, por maior que seja, é o grande presente da Índia para a humanidade. É o código-fonte do universo, escrito na Índia no século V. Toda essa incrível vida intelectual e cultural acontecia em uma atmosfera de tolerância surpreendente. Sim, os imperadores Gupta eram hindus e protegiam tanto o Vishnuísmo quanto o Shivaísmo. Foi justamente nessa época que os grandes épicos, o Mahabharata e o Ramayana, foram registrados e canonizados. Mas, ao mesmo tempo, o budismo não apenas existia, ele florescia. O grande monastério de Nalanda transformava-se na maior universidade do mundo antigo, atraindo estudantes e estudiosos de toda a Ásia. Era uma harmonia que parecia eterna.
O Império Gupta atingiu patamares extraordinários na arte, na literatura e na ciência. Parecia que esta era de ouro, construída sobre a razão e a beleza, duraria para sempre. Mas, longe dali, nas fronteiras do Noroeste, nas estepes infinitas da Ásia Central, uma força nova e terrível já começava a se concentrar. Guerreiros que não construíam cidades, não escreviam poemas e não calculavam o movimento das estrelas. Eles viviam da guerra e para a guerra. Eles eram os Hunos. A Era de Ouro não poderia durar para sempre. Em meados do século V, o impacto veio do Noroeste. Os Hunos. Mais precisamente, uma de suas ramificações, conhecida como os Heftalitas, ou Hunos Brancos. Não era apenas um exército, era uma força da natureza. Uma onda de nômades que varria tudo em seu caminho, das fronteiras da China até a Pérsia. Para o sofisticado e rico Império Gupta, dedicado às ciências e às artes, aquilo foi um choque existencial. Seu mundo, construído sobre a ordem e a harmonia, colidiu com o caos absoluto. As fronteiras ruíam, as cidades queimavam. E nesse momento surge o último herói do Império. Seu nome era Skandagupta. Ele subiu ao trono por volta do ano 455, quando a ameaça já não estava mais às portas, mas dentro de casa. E ele fez o que parecia impossível. Ele deteve os Hunos. Reuniu o que restava dos exércitos, investiu todo o ouro do tesouro na batalha e, vez após vez, repeliu os invasores. Ele governou por apenas 12 anos. Ou melhor, não apenas governou. Ele passou todos esses anos nas muralhas, repelindo ataque após ataque. Skandagupta salvou o império da destruição imediata. Mas essa vitória custou a própria sobrevivência do império. A vitória na guerra revelou-se mais letal que a própria derrota. Os cofres estavam vazios, o exército exaurido, a economia em ruínas. Os governantes que vieram depois já não eram titãs como Skandagupta, mas apenas sombras pálidas. E eles não tinham dinheiro. Como podemos comprovar isso? Através das moedas. Os dinares de ouro do Império Gupta, que outrora eram o padrão absoluto de pureza e peso, começaram a emagrecer. A quantidade de ouro neles diminuía, enquanto o teor de impurezas só aumentava. É como se um banco central começasse a imprimir dinheiro que perde o valor a cada dia. Um sinal claro de que o sistema estava morrendo. Quando o poder central enfraqueceu, as regiões periféricas sentiram o gosto da liberdade. Governadores de província, que antes enviavam impostos fielmente para a capital, decidiram de repente que aquele dinheiro seria mais útil em suas próprias mãos. Líderes locais, que um dia juraram lealdade ao imperador, passaram a cunhar as próprias moedas e a se autoproclamar marajás. O império começou a se esfacelar, não por ataques externos, mas por dentro, como um tecido envelhecido. Cada um tentava arrancar um pedaço para si. Aquele organismo, outrora unido, fragmentava-se em dezenas de principados independentes, em guerra uns com os outros. No início do século VI, o Império Gupta desapareceu definitivamente do mapa. A grande unidade do norte da Índia, que se manteve por quase 200 anos, deu lugar novamente ao antigo mosaico de reinos. O ciclo se fechava. Mas seria este o fim? Ou apenas a transição para um novo capítulo em uma história infinita, onde as grandes ideias sobrevivem aos impérios que as criaram? Afinal, o número 0, inventado na Era Gupta, não deixou de existir. E os poemas registrados naquele período também não. A estrutura ruiu, mas algo invisível permaneceu. E aconteceu de novo. O mapa da Índia, que acabara de ser unificado, voltou a se despedaçar. Após a queda dos Guptas, o subcontinente retornou ao seu estado habitual, um mosaico formado por dezenas de reinos rivais. Era como se a história tivesse entrado em um novo ciclo. No século VII, um soberano chamado Harsha fez uma tentativa desesperada de reunir o norte sob uma única autoridade. E ele até conseguiu, por algum tempo. Mas, assim que ele morreu, o seu império desapareceu como a névoa da manhã. Enquanto isso, ao sul, no planalto do Decão, novas dinastias ganhavam força, os Chalúquias e os Pallavas, os futuros centros de poder da Índia medieval.
Parecia que tudo o que tínhamos visto até então, a ascensão e queda dos Mauryas, o auge e o declínio dos Guptas, não passava de um ensaio para o mesmo espetáculo. Mas aquilo era uma ilusão. Porque desta vez, quando a estrutura política desmoronou, surgiu por baixo dela algo muito mais sólido. Um alicerce invisível que sobreviveu aos seus próprios criadores. Imagine um pequeno monarca em algum lugar do século VIII. Ele acaba de assumir o poder e precisa organizar a arrecadação de impostos, administrar províncias e aplicar a justiça. Como ele sabe o que fazer? Ele não inventa o sistema do zero. Ele busca tratados escritos há centenas ou até 1000 anos. Ele copia modelos administrativos deixados pelos Gupta, que por sua vez os herdaram dos Maurya. Ele constrói seu pequeno reino seguindo moldes imperiais. E é aqui que encontramos a resposta para a pergunta fundamental que fizemos desde o início. Como uma civilização constantemente fragmentada conseguia manter a sua unidade? O que servia como esse fio condutor? A unidade da Índia nunca dependeu, de fato, da presença de um único imperador. Os impérios eram construções temporárias. Mas a cultura, essa era permanente. As ideias sobre o dever do soberano, o conceito de Dharma, o sistema de castas, o sânscrito como a língua da elite e os conhecimentos matemáticos, incluindo o zero, tudo isso se tornou um patrimônio comum. Era um código cultural, acessível a qualquer um que chegasse ao poder. Cada novo governante, estivesse no norte ou no sul, erguia o seu estado sobre esses alicerces. Na verdade, ele sequer cogitava que fosse possível construir de outra forma. Era algo tão natural quanto respirar. Essa base cultural não era um bloco de pedra estático, mas um organismo vivo. Ela também se transformava. O budismo, a religião dos grandes imperadores do passado, começou a perder espaço lentamente sem o apoio desses governantes. Em contrapartida, o movimento Bhakti florescia por toda a Índia, trazendo a ideia de uma devoção pessoal e emocional à divindade. Já não se tratava apenas de rituais, mas de sentimento. O hinduísmo se tornava mais íntimo e acessível. A civilização não estava apenas se preservando. Ela evoluía, se adaptava e buscava novas formas de expressão. Por isso, o fim da Índia antiga não representou uma ruptura. Não foi um mergulho em uma era de trevas. Foi, na verdade, algo mais parecido com a mudança das estações. O inverno de um império se tornou a primavera para 10 novos reinos. O legado dos Mauryas e dos Guptas não desapareceu entre as ruínas de suas capitais. Ele se dissolveu no próprio solo do subcontinente, nutrindo as raízes de tudo o que viria a florescer depois. A história política da Índia pode ser comparada a um rio que muda constantemente de curso. Em certos períodos, ele se une em uma corrente única, vasta e poderosa. São as eras dos impérios. Depois, fragmenta-se em centenas de pequenos braços e afluentes, cada um seguindo sua própria direção. Mas a água em cada um deles permanece a mesma. A cultura, a filosofia, as normas sociais e o conhecimento científico, essa é a essência dessa água. Ela pode mudar de forma ou de velocidade, mas jamais interrompe o seu movimento. E esse rio continua fluindo até os dias de hoje.